23, agora tem aqui no nosso programa. No Panorama 95, Cafezinho de Política. Cafezinho de Política de hoje, recebendo aqui o prefeito do município de Caicó, doutor Tadeu. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama, agradecer aqui pelo espaço e me colocar à disposição de você e dos seus ouvintes, Geraldinho, para os questionamentos que forem necessários. Vamos começar falando da inauguração da Praça do Coreto, que já vi inclusive nas redes sociais, que a inauguração irá acontecer na próxima sexta-feira, é correto isso? Isso, Marcos. A gente vai inaugurar a Praça Senador Dinarte Mariz, né? Na próxima sexta-feira, uma emenda que foi viabilizada pelo nosso vice-prefeito Toninho Santiago, através do mandato do deputado federal João Maia, né? Essa praça que era um local realmente de encontro das famílias de Caicó, ela precisava realmente ser recuperada, ser requalificada, e a gente conseguiu esses recursos através do mandato do deputado federal João Maia, que inclusive estará presente no ato de inauguração. E a gente sabe que a praça, inclusive quem passa hoje lá, Marcos, nem imagina como era essa praça mais, né? Porque o espaço ganhou quase 100%, porque tinha muitos obstáculos na praça, com dificuldade de acessibilidade, e a praça vai ficar toda com piso na mesma altura, né? Com 2 quiosques, um quiosque só para banheiro, inclusive no banheiro masculino, Marcos, 5 mictórios, 3 sanitários, no feminino 5 sanitários, com banheiro para pessoas com deficiência, né? E a praça toda acessível, né? Para idosos, para pessoas que também tenham necessidades especiais. Então vai ser um espaço realmente que a gente está requalificando. Aproveitar também a audiência do seu programa, né? Onde tinha o coreto, né? Desde a ideia que o arquiteto Marcílio Avelino concebeu no início, né, da execução do projeto, né? A ideia era tirar o bar ali de dentro desse coreto e colocar nos quiosques. A gente conseguiu, né, executar 2, né? Então ali ficou reservado para a gente fazer um memorial, né? Só que durante a execução da obra, Marcos, a gente teve um problema, né? Que a laje desse local, do antigo coreto, estava toda comprometida, né? Então a gente não sabe, inclusive, como não aconteceu um acidente pretérito. Então a gente, para reduzir custos, a gente colocou a equipe da prefeitura para executar a obra, porque aí a gente não paga mão de obra, a mão de obra fica toda a cargo dos funcionários que já recebem seus provimentos mensalmente, e aí a gente adquiriu o material e estamos aí para concluir. Mas para sexta-feira, esse memorial não estará pronto, né? Então a gente pretende fazer a inauguração desse memorial na festa de Santana. Inclusive vamos chamar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do curso de História, para ajudar a fazer a curadoria desse memorial. Inclusive a gente vai chamar a família também do ex-senador, um grande político aqui de Caicó, ex-senador Dinarte Mariz, e seu filho a gente está homenageando, né? Através de uma lei que foi inclusive colocada pelo presidente da Câmara, Ivanildo do Hospital, que foi aprovada por todos os vereadores, né? Esse memorial vai se chamar Dinarte Deputado Vanderlei Mariz, né? Então os filhos do deputado Vanderlei serão convidados. A gente vai ter alguma espécie de apresentação, né? De colocar algumas coisas que lembram a história de Dinarte e também de Vanderlei, e a gente também vai pedir ao curso de História para colocar algumas imagens de Caicó, de como era o coreto antes dessa segunda reforma, que fez esse coreto num formato de avião, né? Para que a gente conte e relembre a história desse centro de Caicó, desse centro urbano da cidade. Mas no caso, o coreto também está reformado já? Falta só a exposição, é isso? Na verdade, o coreto, a laje foi toda comprometida, nós estamos em execução dessa laje. Não vai dar tempo para sexta-feira, então? Não vai dar tempo para sexta-feira. Mas a praça em si, a partir de sábado, ela entra em operação, porque o quiosque já vai estar funcionando, a iluminação está toda colocada. Na verdade, o que vai ficar aí concomitantemente ao funcionamento da praça é a questão da execução do término desse coreto, que vai funcionar como memorial. Mas vai trazer algum prejuízo para que as pessoas frequentem a praça na obra do coreto, não? Não, nenhum. Inclusive tem uma programação cultural já pré-lançada que não vai
trazer nenhum prejuízo. Inclusive os bombeiros irão fazer a fiscalização para justamente dar essa segurança, tanto para o ato de inauguração, como também para o funcionamento da praça ao longo dos dias. O Vim Daniel pergunta se na Praça do Coreto vai ter lixeiras dignas de uma nova praça, já que a Praça de Santana, recém-inaugurada, ainda não possui. Isso, a gente está no pensamento, a gente inclusive colocou algumas lixeiras na Praça de Santana, Marcos, mas infelizmente algumas pessoas acabaram danificando. Mas a gente já está nessa perspectiva agora, na inauguração da Praça do Senador Dinarto Mariz, na verdade, que é conhecida como Praça do Coreto, a gente colocar lixeiras para que as pessoas possam colocar o lixo de maneira adequada. Em termos de inaugurações, quais são as próximas após a Praça do Coreto? Olha, Marcos, a gente tem a Praça do Samanaú, que está bem adiantada, né, para fazer a inauguração. Temos algumas pavimentações. Pavimentação aqui da rua Clóvis Aladim, no bairro Paraíba. Pavimentação da rua Dulce Costa, no bairro Samanaú. Temos a Praça do Salviano Santos, também bem próximo à inauguração. Estamos aí com uma escola lá no bairro Valfredo Gugel, Escola Municipal Valfredo Gugel, que também está bem pertinho da gente inaugurar. Estamos aí em fase bem avançada do posto de saúde do bairro Samanaú, da passagem molhada aqui do Beira Rio, que fica aqui ligando o bairro João 23, né, ali ao centro da cidade, ali na rua que dá acesso a Carlindo Dantas, a rua Carlindo Dantas ali no centro da cidade, que dá acesso até a Avenida Rui Mariz. Então temos essas obras já bem adiantadas e evidentemente que a gente está com grande expectativa para a inauguração do açougue público, do mercado da carne, que a gente tem a ideia de inaugurar ainda nesse primeiro semestre, no final desse primeiro semestre, concomitante à obra da Alameda. As duas obras estão bastante avançadas e agora nesse mês de maio é que a gente vai ter realmente essa certeza se dará tempo da gente inaugurar até o dia 30 de junho desse ano. A previsão de que inaugure a Alameda e o mercado da carne? A previsão, a cobrança que a gente está fazendo na empresa é essa daí, né? Inclusive a obra do açougue, Marcos, a gente já está terminando toda a fase de reboco de parede. A parte de contrapiso dos boxes já estão todas aplicados, esse contrapiso já está todo aplicado, falta só do chão propriamente dito, do piso, né, dos corredores, e aí a gente vai aplicar já o granilite, né, que é o piso que a gente vai deixar realmente lá no açougue, e aí falta a parte de cobertura e acabamento. E a obra da Alameda, a gente já tem mais de 10 quiosques, serão 22, Marcos, construídos, edificados, já tem mais de 10 já praticamente com a sua alvenaria praticamente concluída. Então a expectativa, né, essa obra foi viabilizada através de uma emenda do senador Stevenson Valentim, a obra da Alameda, e a obra do açougue, uma emenda do deputado federal João Maia. E atenção, acaba de sair, como já estava previsto, a nomeação, né, do bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos, né, como novo bispo da Diocese de Petrolina, em Pernambuco. O site aqui da CNBB acaba de divulgar, né? Já vi inclusive uma especulação sobre isso, uma previsão de que a nomeação do nosso bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos, com o bispo de Petrolina, saísse nesta quarta-feira. Tive que interromper aqui a entrevista aqui com o prefeito, porque acabou de sair inclusive a nomeação, né, a renúncia do bispo que estava lá, né, aliás, a renúncia do bispo do Antônio Carlos Cruz Santos, da Diocese de Caicó, e a nomeação do Monsenhor Antônio Carlos Cruz Santos, né, como novo bispo aí da Diocese de Petrolina, lá em Pernambuco, né, Geraldo? Só para organizar as informações aí, o bispo de Petrolina é o Dom Francisco Canindé Palhano, né, que renunciou por uma questão de idade, né, 75 anos. Com a renúncia dele, a sede ficou vacante, e agora o anúncio de Dom Antônio Carlos como bispo de Petrolina. Você está aí com a nomeação já que você entende muito de latim, né? Você pode traduzir aí a nomeação? Não entendo aqui muito, tô apenas olhando aqui da mesma forma que você aqui. O que é que diz a nomeação aí? Mas, deixa eu só organizar aqui estamos tentando traduzir aqui, daqui a pouco a gente repassa aqui para o... Mas o que a gente já pode estar aqui para os ouvintes aqui do nosso Panorama 95, de que confirmado, agora sim confirmado, não é mais especulação, né, é realmente uma confirmação, né, de que o Papa Francisco acaba de nomear
né, o bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos como bispo para a Diocese de Petrolina, né, lá em Pernambuco. O Papa Francisco aceitou a nomeação do bispo da Diocese de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, para assumir o bispado da Diocese de Petrolina, em Pernambuco. A decisão foi anunciada agora há pouco e publicada nos sites oficiais do Vaticano e também da CNBB. A nomeação de Dom Antônio Carlos Cruz Santos ocorre em substituição a Dom Francisco Canidé Pailhano, que solicitou sua aposentadoria ao completar 75 anos de idade. O novo bispo agora assume a responsabilidade de liderar a Diocese de Petrolina, levando consigo sua experiência e dedicação ao serviço religioso e à comunidade. Dom Antônio Carlos Cruz Santos, que pertence à congregação dos Missionários do Sagrado Coração, nasceu em 25 de novembro de 1961. Embora tenha crescido no Rio de Janeiro, foi batizado e crismado em Penedo, cidade natal dos seus pais. Ordenado em 92, dedicou-se à formação de seminaristas ao longo de sua trajetória religiosa. Sua jornada inclui passagens por diversas paróquias e atividades em várias regiões do Brasil, além de experiências em países da América Latina e da Europa. Ele exerceu funções como vigário em diferentes paróquias e também ocupou cargos de provincial dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus na província do Rio de Janeiro. Sua ordenação episcopal foi no dia 10 de maio de 2014 em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e sua posse na Diocese de Caicó aconteceu em 24 de maio do mesmo ano. Dom Antônio é o 7º bispo da Diocese de Caicó e já é o 5º a permanecer por mais tempo à frente da Diocese Siridoense. Dom Manuel Tavares de Araújo foi o bispo com mais tempo à frente da Diocese de Caicó. Permaneceu por 19 anos, de 59 a 78. Depois dele, quem esteve por mais tempo como bispo de Caicó foi Dom Heitor de Araújo Salles, ficou por 15 anos, de 78 a 93, empatados com 10 anos de permanência. Dom José de Medeiros Delgado, de 41 a 51, e Dom Jaime Vieira Rocha, de 95 a 2005. E também empatados com 6 anos de permanência com o bispo da Diocese Siridoense, estão Dom Adelino Dantas, de 52 a 56, e Dom Manuel Delson, 2006 a 2012. Então agora é oficial, né, o nosso bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos vai deixar a Diocese de Caicó, né, para assumir aí a Diocese de Petrolina, que é uma pena porque Dom Antônio, ele, ao longo desses últimos 10 anos, prestou um grande serviço. Só conhece o serviço que Dom Antônio Carlos prestou quem convive com ele. Claro que tem divergências, né, de opiniões, de pensamentos, mas certamente ele vai continuar aí com o seu legado aí à frente da Diocese de Petrolina, e queiramos Deus, rogamos a Deus para que Caicó possa receber aí um bom bispo, né, a exemplo do que foi Dom Antônio, Dom Jaime, Dom Delson, né, Dom Heitor, e que agora as expectativas giram em torno de quem vai administrar a Diocese no período vacante e de quem vai substituir o nosso bispo Antônio, né, Geraldo? Inclusive, Marcos, a notícia está aqui também no site da CNBB, e o site da CNBB diz o seguinte: renovamos hoje a nossa saudação ao Senhor, desta vez pela nova missão que assumirá a partir desta nomeação como bispo da Diocese de Petrolina, no sertão pernambucano. Rogamos a Deus que tenha um frutuoso ministério nesta centenária diocese. Sob a intercessão de Nossa Senhora dos Anjos, padroeira da Diocese de Petrolina, elevamos a Deus o agradecimento por sua doação à igreja, na certeza de que sempre o anunciou, como diz Jesus no Evangelho de hoje: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então essa é a saudação a Dom Antônio Carlos da CNBB para a Diocese de Petrolina, e mais a nota, inclusive assinada aí pelo arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, também o primeiro vice-presidente da CNBB. A nota é assinada aí por vários bispos, tem o currículo, a trajetória de Dom Antônio, e também tem um agradecimento a Dom Francisco Canindé Palhano, que era o bispo de Petrolina. Uhum. Inclusive Dom Francisco Canindé Palhano nasceu aqui no Rio Grande do Norte. Potiguar. Nasceu aí em São José de Mipibu em fevereiro de 49. Então o site da CNBB também já traz essa notícia hoje, viu, Marcos? Prefeito, quer comentar alguma coisa aí sobre Inclusive você participou da ordenação de Dom Antônio lá no Rio de Janeiro, não é isso? Quer comentar algo? Tava até vendo aqui a data, relembrando a data, né, Marcos? Realmente a gente fica muito triste, né? Porque Dom Antônio deixa um legado social muito grande, né? Na paróquia, né, nas igrejas do Siridó. Eu acredito que Dom Antônio, dos bispos que eu convivi, eu tive, na verdade, pouca convivência com os bispos, mas assim, eu fui coroinha na época de Dom Jaime.
Mas assim, a capacidade de Dom Antônio pregar era algo que impressionava a todos, né? Que impressiona, na verdade, a todos. A mensagem de bom pastor, de olhar realmente para as pessoas que mais necessitam, que esse deve ser o olhar das igrejas de um modo geral, é uma mensagem que fica muito marcante nos nossos corações. Então eu tenho certeza que todos os cristãos católicos hoje estão de Caicó e da igreja do Siridó, eles estão um pouco tristes, né? Porque a gente sabe do grande trabalho de pastor que Dom Antônio fez na igreja do Siridó, especialmente na igreja de Caicó, né? Ele foi um homem realmente dedicado às nossas tradições, apesar de não ser daqui, né? Mas ele fez manter todas as tradições que a gente sabe que a cultura seridoense mantém, mas ao mesmo tempo imprimiu o seu olhar, né? Colocou a sua mão, e a gente sabe que a gente vai ficar muito triste com a ausência dele física, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo isso como missão, porque a atividade de um bispo, de um padre, de um sacerdote é missionária, né? Então a missão dele vai realmente ser muito vitoriosa, como foi na igreja do Siridó, certamente em Petrolina. No decorrer do nosso programa nós teremos mais informações e tem inclusive, do Antônio deve se pronunciar a qualquer momento aí, né, com relação a essa transferência dele para Petrolina. Voltando aqui à entrevista. E fica à vontade, se ele quiser participar. Pronto. Viu, Dom Antônio? A gente está aqui com o coração na mão, aflito, né? Porque não é uma mensagem que nós gostaríamos de escutar logo cedo hoje de manhã, mas se o senhor quiser entrar aqui no programa, fica à vontade, não vai atrapalhar nem um pouco a entrevista. Voltando a essa questão da nossa entrevista, você deve anunciar, inclusive, na próxima sexta-feira, durante a inauguração da Praça do Coreto, a programação da Festa de Santana, é isso? Isso, a gente está trabalhando com a paróquia, Marcos, né, para fazer a divulgação de toda a parte social. Faltam alguns detalhes, né, para serem colocados, mas a expectativa é que a empresa que ganhou o certame licitatório, né, se eu não me engano o nome da empresa é Colab, né, a mesma empresa que ganhou a licitação, por exemplo, do São João de Patos, ela possa fazer essa divulgação oficial da programação da Ilha de Santana, né? E a gente está trabalhando junto com a Paróquia de Santana para também fazer a programação do pavilhão cultural e de algumas atrações que vão chegar para incrementar a festa. Já pode anunciar alguma coisa ou vai deixar para sexta-feira? Marcos, porque a gente vai deixar para sexta, né? Porque tem alguns detalhes de formalização de contrato que ainda está pendente, que só vão rodar realmente de quinta para sexta, né? Pelo que a gente está olhando ali pelo andamento da parte administrativa. Mas você pode ter certeza, e aqui a gente vou até também fazer um pré-anúncio, né? Não vou dizer quem é, mas esse ano a gente está garantindo através de uma emenda do deputado Nelter Queiroz, é importante eu dizer aqui, né? O deputado Nelter vai ajudar a festa de Santana, né? Assim como o deputado Vivaldo colocou uma emenda em 2023 que a gente guardou o recurso. Ainda não foi liberado esse recurso, na verdade, mas a gente guardou para ser executado em 2024, né? Que a gente vai ajudar no custeio da Ilha de Santana. O deputado Nelter colocou uma emenda que está viabilizando com um recurso também da prefeitura uma atração gospel, né? De renome nacional. Isso aí a gente já pode dizer, não vou dizer quem, porque ainda falta a formalização do contrato, mas a gente vai anunciar na sexta-feira uma atração gospel, que era uma grande reivindicação por parte dos fiéis em relação a essa programação da Ilha de Santana. Prefeito, como é que você recebe? Algumas pessoas, por exemplo, questionam, mas o município realizar festas, né, gastando muito dinheiro com relação a festas, como é que você recebe essa crítica? Olha, inclusive, as pessoas acabam até fazendo a parte da oposição, faz parte. Olha, a gente vive num país democrático, então é um país que permite as ideias diferentes, né? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Se faz festa, algumas pessoas reclamam. Se não faz, algumas pessoas reclamam também. Por exemplo, eu estava escutando esses dias, Marcos, uma rádio que pertence ao grupo político que faz oposição a gente aqui. Graças a Deus, o Sistema Rural de Comunicação, ele permite que todos venham aqui, deem sua opinião, faz críticas, faz elogios, porque isso faz parte de um sistema que tenha credibilidade e que não tenha vínculo com nenhum partido político. Mas existe um sistema aqui que tem vínculo a um partido, a um sistema político de Caicó, que estava dizendo, rapaz, o prefeito não investe em São João, tem que ter São João em Caicó. Então a gente fica até sem entender o que se quer. O que eu quero dizer com isso, Marcos? É que a gente não pode perder
algumas identidades que Caicó construiu, né? Eu peguei a cidade de Caicó com a festa de Santana e o carnaval completamente apagado, sem o glamour, sem a sua capacidade de geração e emprego, realmente do ponto de vista mais pujante possível. Então a gente teve que recuperar, e hoje a gente colocou a festa de Santana e o carnaval de Caicó num patamar que a gente precisa manter, porque isso permite a geração de emprego e renda. Mas eu quero dizer também, Marcos, que, por exemplo, em relação à saúde de Caicó, que às vezes as pessoas acabam, rapaz, o prefeito emérito devia tirar esse recurso que está investindo nas festas para colocar na saúde. Deixa eu colocar só um dado aqui, né? Todo mundo fala que a gestão passada colocou para funcionar a urgência pediátrica. É importante a gente dizer que essa urgência foi viabilizada com recurso Covid na época da pandemia. Hoje a gente mantém, Joelma, toda a urgência pediátrica com recurso próprio do município de Caicó. Além disso, com laboratório 24 horas e também com raio-x 24 horas. De 1º de janeiro de 2017, a urgência não estava funcionando, mas tinha atendimento de pediatria no hospital. A 31 de 12 de 2020, foram realizados em torno de 12 mil atendimentos no Hospital do Siridó de atendimento de pediatria, em urgência pediátrica. Do dia 1º de janeiro de 2021 a 23 de 4 de 2024, ou seja, até ontem, foram realizados no Hospital do Siridó 39.868 atendimentos. Ou seja, quase triplicou a quantidade de atendimentos no Hospital do Siridó. Vou dar um dado aqui de cirurgia eletiva. Antigamente o povo de Caicó sofria muito com cirurgia eletiva. Cirurgia de vesícula, hérnia, esterectomia, né? De 1º de janeiro de 2017 a 31 de 12 de 2020, foram realizadas 890 cirurgias eletivas no Hospital do Siridó. Desde que a gente assumiu, Marcos, até os dias de ontem, foram realizadas 2.100 cirurgias eletivas. Cirurgias de catarata, que eu tenho certeza que seu programa todo mundo aqui pede, né? Rapaz, está demorando a cirurgia de catarata. Olha, a gente não teve acesso a recursos de pandemia, é importante a gente dizer isso. Porque na pandemia se colocou muito recurso, aumentaram-se tetos, recursos extraordinários de pandemia e de recursos de média e alta complexidade. A gente realizou, quer dizer, foi realizado na gestão passada mais ou menos 1.700 cirurgias, para arredondar o número. Na nossa gestão, até os dias de ontem, foram realizadas 2.300 cirurgias. Só de consultas na atenção primária, muita gente diz, olha, o problema do hospital regional é porque a atenção primária, os postos de saúde não fazem os atendimentos. Vou trazer um número aqui. Na gestão passada foram realizadas 204 mil consultas. Na nossa gestão, até os dias de ontem, 299 mil consultas. O pessoal reclama de atendimento de farmácia básica, né? Porque está faltando um medicamento aqui e acolá. E realmente Caicó é uma cidade grande, com 32 bairros, 4 distritos praticamente, né? Porque a Barra da Espingarda ainda não é distrito, mas já tem uma comunidade muito grande. Na gestão passada foram atendidos usuários nas farmácias distritais 270 mil pessoas, em torno de 270 mil pessoas. Na nossa gestão já foram, até os dias de ontem, Marcos, 351.990 usuários. Então, assim, não é que a gente está conseguindo, né, acabar com todo o problema, mas a gente está melhorando os indicadores de saúde de Caicó. Vou trazer aqui um exemplo do indicador de Previne, que é um indicador que diz se a saúde de Caicó está funcionando bem ou mal. Na gestão passada, em 2020, o último indicador que foi aferido, Marcos, colocou Caicó com a pontuação de 3,21. Isso é uma pontuação muito baixa. A gente está terminando o terceiro quadrimestre, terminou, na verdade, o terceiro quadrimestre de 2023 com a pontuação de 8,5. A gente saiu de 3,51 e foi para 8,5 na classificação, na avaliação do Previne, que é um sistema, né, do Ministério da Saúde que avalia como está a atenção primária. Isso não é também só fruto do trabalho do município. Eu quero registrar aqui a importância da parceria com as universidades, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do curso de Ciências Médicas, a Escola Multicampo de Ciências Médicas presente, né? Através dos programas de residência multiprofissional, dos programas de residência médica, né? De atenção primária, né? A presença da UERN também, que é muito importante na questão de odontologia e enfermagem. Então, a gente aumentou, né? Colocou mais atenção nesse trabalho voltado em parceria com as universidades. Agora, problema tem, e eu quero dizer
ao cidadão caicoense que a gente luta todo dia para resolver. Agora, eu não tenho varinha mágica de conseguir resolver todos esses problemas de uma vez. Mas eu quero dizer que muita gente acaba dizendo, rapaz, a gestão passada era melhor na saúde. Os números falam por si. Eu acho que eu preciso divulgar um pouco melhor esses números. Mas esses números falam por si. De reforma de unidade básica, Marcos, fazia muito tempo que Caicó não tinha reforma. A gente já reformou, né, em torno de 10. Está em andamento praticamente, ó, bairro São Manaú, Barra Nova. Estamos para começar a Vila do Príncipe, bairro Paraíba, João Paulo II, né? Reformamos a base do SAMU. Uma reivindicação do Conselho Municipal de Saúde, na época que Procópio era presidente, né, das unidades da zona rural. Nós já conseguimos entregar Sabugi, Lajinhas e Pau d'Arco. Estamos já iniciando a unidade, o posto de atendimento do sítio Manhoso. Então, foram situações que a gente conseguiu ampliar. Aparelho de ultrassonografia que a gente conseguiu adquirir, né, com recurso da senadora Zenaide Maia, carrinho de anestesia, raio-x digital que a gente vai colocar para funcionar no Hospital do Siridó, né? Uma emenda da deputada Natália Bonavides, que está praticamente para ser liberada. Ó, de exame de ultrassonografia, Marcos, foram realizados na gestão passada 10.745 exames. Na nossa gestão, até os dias de ontem, foram realizados 15.445 exames de ultrassonografia. Agora, por exemplo, o Hospital Regional é culpa do município? Aí tem que fazer esse questionamento. A gente é parceiro do hospital, né? Eu quero aqui dizer que o hospital avançou muito na questão do atendimento às pessoas. Por exemplo, hoje tem uma tomografia funcionando lá, o serviço de ortopedia fazendo cirurgia de osteossíntese de fêmur, que antes as pessoas aqui de Caicó passavam não sei quantos dias, Reginaldo sabe disso, que mora lá em São Fernando, e passava 60, 90 dias para fazer uma cirurgia no memorial. Hoje faz no Hospital Regional do Siridó. Agora, tem falta de insumo? Tem. E a gente, inclusive, eu estou em constante ligação com a secretária de Estado, que é sensível, mas o governo precisa resolver essa questão financeira do hospital regional para que não se falte a dipirona, o Plasil, e acabe funcionando o serviço de alta complexidade, né? Essa cobrança não é só minha, dos prefeitos do Siridó como um todo, mas o hospital, no governo atual, ele melhorou muito. Agora, existe falta de medicamento, que isso acaba afetando realmente as pessoas que precisam. Tem muitas perguntas aqui do nosso WhatsApp, as pessoas perguntando pelas obras aí da galeria do bairro Valfredo Gugel, né? Como é que está essa situação, essa obra, e tem prazo para concluir a obra da galeria do Valfredo Gugel? Olha, Marcos, essa obra, eu digo sempre que é o azar da nossa gestão, mas assim, porque acabou ficando num tempo maior do que a gente imaginava. Os recursos estão totalmente assegurados. Qual o problema que aconteceu, né? Existe um esgoto, que inclusive isso é uma ação do Ministério Público Federal, cobrando da CAERN e do governo do estado para que se resolva, porque Caicó, teoricamente, no papel, toda a parte de saneamento básico, de investimento, João, em saneamento básico, deve ser feito único e exclusivamente pela CAERN. A prefeitura se mete nisso de gaiata, não é nem de gaiata, é porque não aguenta o sofrimento do povo de esgoto a céu aberto e precisa fazer uma ação, mesmo que coloque esse esgoto para ir para um terreno ou para uma área de drenagem. Essa galeria do Valfredo é para drenagem de águas pluviais, só que ao longo do tempo foi se colocando o esgoto das casas nesse local onde está sendo edificada a galeria. Qual o problema secundário, né? O segundo problema, o esgoto que vem todinho do hospital regional desce nesse riacho. Então, esse esgoto não é canalizado. Então, essa obra foi construída à medida que a gente foi desviando os esgotos. E quando chegou na transição ali da rua Odilon Lebarre para Maria Manalha, né, houve uma má execução por parte da empresa que não seguiu o projeto que estava antes colocado no papel. O encarregado da obra, junto com a nossa fiscalização, achou melhor modificar o projeto sem colocar isso dentro do processo burocrático, né? A gente identificou isso, já estava metade, criou um transtorno porque teve que fazer uma readequação de projeto, porque o projeto inicial teve que ser mudado em virtude desse erro que foi feito pela empresa. Então, isso acabou aumentando o tempo da obra. Mas ontem eu reuni toda a equipe da prefeitura, Marcos, inclusive o setor de engenharia, o encarregado pelo setor de engenharia, convocamos, notificamos a empresa esteve presente lá e a gente deu prazo para que em 30 dias a empresa conclua a obra.
ou se não concluir, deixe muito próximo de concluir. Já vai acontecer nessa próxima semana a liberação da rua Maria Manalha com a pavimentação. E a empresa já começou ontem a fazer a laje da rua do Lonlebarre. E a gente vai fazer as intersecções das ruas onde a galeria passa para permitir a passagem das pessoas. Então, a gente acredita aí que essas interseções nesses 30 dias não está previsto no projeto. A gente vai executar pela prefeitura, né? Porque essas intersecções ficou para fazer em um segundo momento. E a gente já vai fazer agora, mas eu acredito que a liberação da Odilon Lebarre e da Maria Manalha nesses 30 dias estará pacificado e resolvido. Pergunta ao prefeito se procede a informação da volta do recapeamento asfáltico em Caicó e se a Avenida Celso Dantas será concluída, especificamente no trecho da Rua Pedro Velho até a Praça do CDS, onde se encontra bastante esburacada. Vai retomar o asfalto de Caicó? Rapaz, o programa de Marcos sempre a gente dá de maneira exclusiva as informações. Eu ia dizer no final, mas os ouvintes já estão muito atentos. O Robson perguntando. Agradecer o Robson. Acho que ele já deve ter visto alguma maquinária. Eu acho que ele mora, inclusive, ali no setor ali. Eu trabalho na Caixa Econômica de Caicó, Robson. Mandar um abraço aí para Robson. Robson, é o seguinte. Esse trecho aí, pegando da Pedro Velho até a Praça do CDS, né, da Avenida Celso Dantas, ele não está previsto em projeto, tá certo? Então, por isso que não foi feito. A Celso Dantas, que foi previsto em projeto no convênio inicial em 2014, dizer que essa obra é de 2014. Que a gente, se Deus quiser, ontem eu liguei pro gerente da Caixa e disse, meu amigo, eu preciso concluir esse convênio. Eu já concluí a ciclovia, concluí a rodoviária, preciso prestar conta desse convênio porque ninguém aguenta mais. Qual era o problema desse convênio, Marcos? Esse convênio só vinha recurso à medida que fosse tendo medição, porque é um convênio antigo. Então, se você medir 100 mil, só vinha 100 mil. Graças a Deus, com a articulação muito importante do deputado federal João Maia, do gabinete do deputado federal João Maia, mesmo que essa emenda não é de indicação dele, foi indicação na época do ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, a gente conseguiu a liberação completa dos recursos, do 1.500.000 que faltava. Então, o que está previsto para acontecer? A rua Generina Vale completa, tá certo? Começando lá do iniciozinho dela até o calçadão, até a Avenida Senador Bernardo, José Bernardo, fazer a Senador José Bernardo e também a Olegário Vale, né? Nos trechos que compreende ali, próximo da queijaria de Dona Gertrudes, até o início da Alameda Gastronômica e pegando depois da Alameda. Então, é isso que está previsto. O que a gente está aditivando, né? Que a gente está olhando para ver se vai dar certo. Fazer esse trecho da Celso Dantas que ficou pendente e fazer o Lzinho ali da Feira da Mulher, que a gente fez só uma regularização de asfalto. Inclusive, isso é uma emenda do deputado General Girão. A gente disse a ele na época que a gente ia fazer, quando o asfalto retomasse, fazer ali da Feira da Mulher e concluir no L até a Coronel Martiniano, passando ali na lateral do Mercado Público. Então, é isso que a gente vai estar na perspectiva de fazer o aditivo para poder compreender esses trechos, né? Mas a rua, né, Generina Vale, Olegário Vale e Senador José Bernardo já está completamente garantida. Esse asfalto provavelmente começa de hoje para amanhã. E o programa das ruas, né? As ruas pavimentadas, quando é que vai começar? Digo isso porque choveu e tem muitas ruas que estão praticamente transitadas aqui em Caicó, né? Não tenha dúvida. A gente já vai começar, Marcos, inclusive estamos para consertar aí, praticamente terminando de consertar uma moto niveladora para começar essa fase de recuperação. Acredito que semana que vem a gente deverá iniciar essa parte na zona leste de Caicó e depois passar para a zona oeste e depois para a zona norte. A gente já fez a divulgação da licitação de 3 convênios, um convênio do senador Estício Valentim de 28 ruas, um convênio do senador Rogério Marinho de 3 a 4 ruas e um convênio de estradas vicinais da senadora Zenaide Maia, que vão pavimentar algumas ruas da zona rural. A gente está esperando a Caixa aprovar mais 20 ruas do deputado federal João Maia, ou seja, a gente vai ter um volume aí, Marcos. Para iniciar, a gente quer iniciar até junho, porque essas licitações têm que ficar prontas e a gente pediu o recurso do Ministério. Então a ideia é que em junho a gente esteja iniciando essas ruas e a gente vai primeiro atacar as ruas que têm mais dificuldade de tráfego. O ouvinte quer saber se você vai chamar os vigias do processo seletivo da saúde. A gente está chamando, à medida que está tendo necessidade. É importante dizer, Marcos, que o processo seletivo ele é para ocupar vagas que o município está necessitando no seu quadro funcional. Então, essas necessidades são colocadas de acordo
com as secretarias, as necessidades das secretarias, mas deverá ter chamada sim na Secretaria de Saúde e deverão ser chamados alguns vigias. Outra pergunta, prefeito, tem algum investimento para a Palma? Lembre que a Palma existe, diz aqui a nossa ouvinte. Olha, a gente fez investimento na Palma. Você esqueceu a Palma lá? Nada. É porque o padrão está tão alto que as pessoas querem mais. Mas assim, quero dizer que a gente fez uma pavimentação de uma rua lá na Palma, eu esqueci o nome. Está previsto mais uma rua agora nesse programa de pavimentação. Colocamos a ambulância para funcionar lá na Palma, tá certo? Estamos aí para colocar uma academia de terceira idade, queremos inaugurar essa academia até a festa da padroeira, inclusive a reivindicação do nosso subprefeito Rutene da Palma, Rutene Diniz, e estamos fazendo o projeto de fazer a cobertura da quadra, Marcos. Esse projeto está sendo orçado, a gente ainda está para ver o valor, não quero fazer essa promessa aqui, mas a gente está em planejamento de fazer a cobertura da quadra de eventos e a quadra de esporte lá do Distrito da Palma. Pergunta ao prefeito se ele conseguiu falar com a governadora sobre o asfalto do trecho entre o Itães e o trevo que vai para Vaza, na Paraíba. Uma cidade como Caicó não pode ter uma entrada de cidade tão ruim. E aí, prefeito? Marcos, infelizmente, né, a gente tem essa dificuldade da estrada que liga Caicó a São João do Sabugi, de Caicó a Várzea, na Paraíba. Ontem eu liguei para a diretora do DR, Natécia Nunes. O trecho que está compreendido, né, nesse segundo lote é o trecho de Caicó até Ipueira. Esse trecho que vai do entroncamento ali do trevo até Várzea não está compreendido, mas Natécia disse que vai mandar a operação tapa-buraco até a festa da Palma. É promessa de Natécia, que é a diretora do DR, e eu estou na cobrança que isso aconteça. O acesso do Alto da Boa Vista ao Serrote Branco 3, tem previsão de pavimentação? Quem pergunta é o Samarão da Rosca, e aí? Infelizmente, nesse projeto de pavimentação a gente não incluiu, Marcos, porque a gente tinha outras ruas que tinham necessidade, mas a gente já está no radar, vendo aparecimento de algum recurso de incluir esse acesso entre o Alto da Boa Vista e o Serrote Branco. Samarão da Roça, não, Samarão do Pão, né? Um abraço para Samarão, obrigado por sua audiência. Bom dia, pergunta ao prefeito por que o pagamento dos motoristas estão atrasados há 2 meses, né? Funcionários e professores não atrasam, mas os motoristas atrasam. Está atrasado o transporte escolar? Não estou sabendo do transporte escolar, não. Não tem esse relato não. Na verdade a gente paga uma nota e fica uma dentro. Eu não tenho um relato de que essa nota esteja em atraso, não. Tem mais perguntas, tem muitas perguntas aqui. Pergunta ao prefeito quando a rua Major Ajax vai ser calçada. Foi liberada a pavimentação e nada de iniciar. Na verdade foi aprovado o projeto, o recurso está empenhado, a gente está licitando, falta a empresa ganhar e a gente pedir a liberação dos recursos para pavimentar a rua Major Ajax no bairro Canudos e Filho. Eu preciso contextualizar essa pergunta. Você esteve aqui no programa e é sobre o pagamento dos incentivos dos agentes de saúde. Você esteve aqui no programa e disse o seguinte, olha, vou aguardar a decisão judicial. Se a justiça entender de que é legal, eu vou pagar. A justiça entendeu que é legal. Vai pagar realmente aí o incentivo dos agentes? Marcos, é o seguinte, eu estou em conversa com a Procuradoria, né? Existem 2 processos tramitando, é importante que se diga, né? Esse processo aí que foi colocado pelos agentes, né? Em relação a questão do pagamento do incentivo, e existe outro processo, né, em relação à questão da inconstitucionalidade. Estamos discutindo isso. Eu acredito que até o final do mês a Prefeitura Municipal de Caicó terá uma decisão em relação a esse pagamento do incentivo. Mas você vai recorrer ou é a tendência a pagar? Não, em relação a essa decisão dos agentes, a gente provavelmente não irá recorrer. Mas existe outro processo tramitando, que é em relação à inconstitucionalidade da lei, né? Da lei municipal. Mas aí a gente está para tomar essa decisão o mais breve possível. Mas a tendência é o quê? Pagar? Não, hoje ainda não tem a certeza do ponto de vista jurídico da Procuradoria do que a gente vai fazer. Mas eu estou em conversa com o Procurador-Geral, Dr. João Braz, e a gente vai juntar a Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Finanças para tomar uma decisão em relação a essa questão do incentivo e vai chamar a categoria para dialogar. O entendimento do juiz não foi suficiente para vocês entenderem de que é legal o pagamento? O entendimento do juiz foi em relação à ação que os agentes impetraram. Existe uma outra ação em relação à inconstitucionalidade da lei. Nós estamos apenas esperando um parecer da Procuradoria-Geral do município para tomar a decisão, né, que realmente seja o melhor para o município, né? Então, o que depender de mim, pessoalmente, a gente vai fazer tudo para fazer esse pagamento. O dinheiro está em conta ainda? O recurso em relação aos provimentos do ano passado está assegurado.
O ouvinte pergunta, tem alguma previsão da praça que fica na lateral da Catedral de Santana, tendo em vista que essa praça é horrível e também questão da acessibilidade? Os recursos que a gente conseguiu, Marcos, foi para a Praça Monsenhor Valfredo Gugel e da Praça Senador Dinarte Mariz. Essa praça da lateral da Catedral a gente não conseguiu. Então pedi aproveitar a audiência do seu programa, se tiver algum parlamentar que queira colocar o recurso para a gente fazer a reforma dessa praça, a gente está à disposição com o projeto pronto. A ouvinte diz aqui, eu lembro, prefeito, que o Mari e o Manhuso existem, não tem posto de saúde, escola, quadra de esporte e academia, só sonho dos moradores e também a passagem molhada está uma calamidade. E aí, prefeito? A passagem molhada... O ouvinte aqui do Panorama gosta de cobrar, viu? Gosta. A passagem molhada do Mari, a prefeitura já está com esse problema identificado. Eu quero dizer à população dessa comunidade que a gente vai fazer de tudo para até o final do primeiro semestre recuperar essa passagem molhada. Estamos apenas esperando esse período de chuvas passar para aí a gente conseguir fazer essa questão da recuperação da passagem molhada do Mari. Mas é importante destacar, Marcos, que a gente levou o programa do algodão, né? Programa vinculado aí a Riachuelo, lá para a comunidade do Mari. Temos feito corte de terra de maneira regular, recuperação das estradas vicinais. Agora, realmente, conseguir colocar praça, né, posto de saúde em todos os locais é impossível, mas a nossa unidade móvel vai sempre ao Mari lá fazer o atendimento. Prefeito, antes de passar aqui para a Joelma, quem tem acessado as redes sociais do vereador Diogo Silva, tem visto algumas denúncias, né, sobre a aquisição de salgados e agora de bolos, né, dando a entender de que há superfaturamento, irregularidades, né? O município de Caicó, por exemplo, tem gastado mais de R$1 milhão na compra de salgados e também de bolos. O que é que você tem que falar sobre isso? Realmente há essa contratação, há esse valor realmente investido em salgados e bolos aqui no município? Olha, Marcos, é importante dizer, né, dos processos burocráticos. A gente tem que entender que toda a compra que se dá numa prefeitura se dá através de um contrato, né? A gente faz a contratação desse serviço através de um processo licitatório. Existem várias modalidades de processo licitatório, tá certo? A modalidade que hoje impera na prefeitura de Caicó é o pregão eletrônico, né? A gente faz a pesquisa mercadológica, essa pesquisa é feita com os fornecedores da região e a partir dessa pesquisa a gente faz o pregão eletrônico. No momento do pregão, a gente não sabe quem está dando o lance. E esse valor de referência é colocado pela pesquisa que é feita pela prefeitura com o comércio local. Inclusive, até olhando também outros processos que acontecem em outras prefeituras. O valor que é licitado em Caicó não é diferente do valor licitado em nenhum outro município. Inclusive, você pode ter alguma divergência de um valor eventualmente, né? Mas prefeitura não é como a nossa casa, né? Que a gente sai pichinchando e compra no valor que a gente achar pelo menor preço. A gente compra pelo valor licitado. Agora, o processo da Prefeitura Municipal de Caicó é todo feito, inclusive esses que estão sendo denunciados pelo vereador aí, foram todos feitos por pregão eletrônico da maneira mais correta possível, né? Então a gente não acredita de maneira nenhuma, hipótese nenhuma, que tenha existido superfaturamento. Inclusive isso é feito por funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Caicó, que ao longo do tempo estão na casa. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Agora, a pedra que joga também tem que se preocupar. Existem verbas de gabinete aí da Câmara Municipal que precisam ser vistas. Verbas que são colocadas em casas que nem telhado tem, que nem janelas tem. Entendeu? Então, eu estou muito tranquilo em relação aos processos que são feitos na prefeitura, né? Agora, se a denúncia for colocada, encaminhe a denúncia, deixe a denúncia ser apurada. Agora, o que está acontecendo em Caicó é que a denúncia está sendo colocada e já há um pré-julgamento antes de ter apuração. Agora, a gente, em relação às equipes da prefeitura, nós estamos muito tranquilos em relação a todos os processos licitatórios que são feitos na nossa casa. Agora, uma coisa é a legalidade do processo licitatório, outra coisa é a justificativa do gasto. Com relação a essa questão dos salgados, se justifica realmente o município de Caicó gastar, por exemplo, mais de R$1 milhão com salgados?
Olha, Marcos, eu não sei o nome como é que exato. como é que seria esses gastos, por exemplo? Seria em eventos, em reuniões, para que as pessoas possam entender? Só para as pessoas entenderem, né? Mas não sei realmente o valor exato, porque às vezes você pega um número no portal da transparência que é o valor empenhado, mas não é o valor efetivamente liquidado, né? Então a gente precisa olhar essa situação. Mas só para você ter noção do quantitativo de lanches, salgados que a gente utiliza. Por exemplo, durante a festa de Santana e o Carnaval. Não é obrigação da prefeitura, né? Mas as forças de segurança, pode perguntar aí ao comandante Major Valdez, né? As outras equipes, o comandante dos bombeiros, eles solicitam em todos esses grandes eventos apoio de alimentação. Então, por exemplo, na festa de Santana, eu até anunciei aqui, foram disponibilizados mais de, não sei se foi 5 ou foi 6 mil refeições. E nessas refeições a gente coloca salgado, coloca refrigerante, etc. Por exemplo, a festa dos idosos, que acontece todo ano na ilha, na festa de Santana, que a gente congrega todos os idosos da região do Siridão. Inclusive, o prefeito Aníbal de São João, que é meu amigo, Tadeu, você devia fazer um almoço. Mas não tem condição, porque são mais de... Você pega aí idosos das 25 cidades. Teve uma época que foi feito almoço e estragou. Então a gente faz um kitzinho com salgado. Pega aí, sei lá, deve dar em torno de 5 mil idosos que vem para esse encontro de idosos regional. Então é uma quantidade muito alta. Agora, o que eu estou tranquilo, esses salgados não vão para o gabinete e não vão para nenhuma festa de secretaria como acontecia antigamente. A gente disponibiliza esses salgados, especialmente nesses grandes eventos e, sobretudo, quando tem necessidade de um coffee break, de receber uma autoridade ou alguma coisa do tipo. Mas, assim, eu vou procurar saber, de fato, o valor que foi gasto, mas a gente está muito tranquilo em relação ao processo e a gente já está praticamente em 3 anos de gestão. Então, teve festa de Santana em 2022, teve carnaval em 2023, teve carnaval em 2024. A gente está indo para a nossa 3ª festa de Santana da gestão. Então, são muitas refeições que a gente tem que disponibilizar para poder realizar esses eventos. Ok, e só para deixar claro... Fora as escolas, né, Marcos? E só para deixar claro que nós, já, inclusive antes de trazer aqui o prefeito, nós já abrimos espaço aqui para o vereador Diogo Silva também falar sobre esse assunto aqui. Ele disse que ainda não era o tempo, mas que viria aqui o programa. Então, no momento que Diogo Silva quiser vir aqui o Panorama, as portas que estão escancaradas para que ele possa falar também sobre as denúncias que eles têm feito aí nas redes sociais. Só para fechar, o nosso tempo estourou. Já Souza, alguma pergunta? Não, nós estamos vendo aqui que a gente pede até desculpas aos nossos ouvintes. É importante que haja essa compreensão. Não tem condições a gente colocar todas as perguntas, né? Porque são mas contemplamos para os principais assuntos. Mas a maioria é referente à questão de pavimentação, né? Questão de calçamento. É possível conseguir mais? Porque a gente vê que a demanda de Caicó realmente é alta. A gente passa em alguns bairros e a gente vê até a necessidade, prefeito, de uma limpeza, a questão de um riacho, principalmente alguns bairros mais afastados. Mas a gente está vendo ali na Vila Altiva, que está uma situação seríssima, da Joel Dantas, e tantas outras. É possível conseguir mais pavimentação, calçamento, ou se não melhorar essas ruas? Joelma, é o seguinte, né? Esse período de chuva, ele traz um prejuízo muito grande, porque, né, o que a gente faz para melhorar sem a pavimentação é o aterro. Se a gente colocar aterro, quando a chuva vem de novo, prejudica ainda mais, né? O que eu quero dizer? Assim, a partir de semana que vem, a gente já vai fazer essa recuperação de ruas que não estão pavimentadas. Agora, nos últimos 8 anos de gestão, né, nas últimas 2 gestões, não se pavimentou 60 ruas, a gente já pavimentou 60. Estamos com recurso assegurado de 11 milhões de reais para pavimentação. Vai ser o maior programa de pavimentação. Só na Vila Altiva vai ser a emenda do deputado General Girão Ivo Trindade, a rua Joel Dantas e também aquela rua ali na lateral, Marcos, que eu não sei o nome, na lateral da igreja. Acho que é Francisco alguma coisa. Bairro Mainardi, rua Dom Adelino Dantas com a rua Professor Manuel Fernandes. Muita gente, por que não botou a Moura Rabelo? Olha, eu tive que fazer uma escolha para permitir o anel viário. A Moura Rabelo não permitia que a gente chegasse até a Coronel Martiniano. E a Professor Manuel Fernandes Jorge já vai direto. Não precisa a gente fazer um desvio. Então, foi por isso que a gente escolheu a Professor Manuel Fernandes Jorge. Então, o bairro Mainá vai receber essa pavimentação. Estamos pavimentando agora a rua Geraldo Barros. Estamos terminando uma rua lá no João Paulo II. Né? Estamos aí com um projeto para fazer rua no Frei Damião,
rua no Valfredo Gurgel, rua no Adjuto Dias, rua no Rabo da Gata, Novo Horizonte, rua no João 23, rua na Zona Norte de Caicó, ali por trás da antiga Cibrazen, né? No Alto da Boa Vista, na Nova Caicó, vamos viabilizar o acesso da Nova Caicó com aquele problema de drenagem ali na lateral ali do IFRN. Agora, a gente demora um pouquinho, Joima, porque precisa ser licitado. Então, assim que acontecer essas licitações, a gente vai iniciar essas obras. Só para fechar, Marcos, a questão da usina asfáltica, você vai utilizar? Vamos utilizar, provavelmente. Vai ser, se Deus quiser. Prefeito, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só pedir aqui desculpa ao Dr. Alcebiades, né, nosso endocrinologista. Quem quiser emagrecer, cuidar da diabetes, procure o Dr. Alcebiades. Já ganhou até a propaganda. E agradecer aqui a todos os ouvintes aí. O prefeito já fez até a merchandising. 7h45, confirmando 7h45. Olha, 7h45. Peço aqui desculpa aqui aos nossos ouvintes, são muitas perguntas, não dá para fazer todas as perguntas, mas que nós contemplamos aqui os principais assuntos aqui no nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Checkup no rádio.